E a América tem uma concepção diferente de Estado-nação. Então, neste momento da história, antes de tudo, a América é um lugar muito pequeno, 13 colônias. E o continente é controlado por esses povos indígenas. Os franceses estão lá, os espanhóis estão lá, ok? Mas os americanos são muito, muito ambiciosos. E eles estão se expandindo muito, muito rápido. E a Grã-Bretanha, a metrópole, na verdade fica com medo da América. Porque nessa época, por volta de 1700, a América tem mais gente, é mais rica. Está acolhendo pessoas de toda a Europa. E então a Grã-Bretanha tenta limitar a expansão da América. Ok. Ela tenta dizer, você não pode cruzar certa linha, os Montes Apalaches. E a América diz, dane-se você, vamos nos revoltar, ok? E isso cria a Revolução Americana. E em 1789, a América cria a Constituição, que se torna a lei suprema da Terra. E então, nesse ponto da história, a América, os pais fundadores americanos, eles olham ao redor do mundo, conhecem o sistema britânico, conhecem o sistema francês, estão tentando fazer o país crescer o mais rápido possível. Eles têm que lutar contra os espanhóis, os franceses, os britânicos e os povos indígenas em suas terras. Eles estão tentando acolher o máximo de pessoas possível, ok? Então eles decidem que a nação se tornará um jogo. Ok, um jogo onde o cidadão é um jogador e o cidadão está tentando maximizar sua riqueza. Ok, e através desse processo de maximizar sua riqueza, tentando obter o máximo de riqueza possível, ele será enérgico, trabalhará duro, e essa energia contribuirá para a riqueza geral da nação, o que permitirá que a América cresça muito, muito rápido. Ok, esse é o plano, tudo bem. Então, para que isso funcione, eles têm que construir um jogo que tenha 3 características principais. Tudo bem. A primeira é que tem que ser aberto, o que significa que qualquer um pode vir e jogar. Ok. Mas isso também significa limitar a história e a etnia do lugar, ok? Então o conceito que a América cria é a ideia de caldeirão cultural. Acolhemos qualquer pessoa que venha para a América, independentemente da sua raça, da sua história, da sua riqueza, desde que esteja disposta a se assimilar à América, ao caldeirão cultural, ok? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a justiça. E a terceira é a clareza. Então, em outras palavras, as pessoas estão dispostas a jogar um jogo e trabalhar muito duro para vencer esse jogo, se, antes de tudo, elas puderem jogar esse jogo, se tiverem permissão para jogar esse jogo, se não forem discriminadas. Se as regras forem claras, você entende quais são. Na América, as regras são simples. Vai, segue a lei, trabalha duro, fica rico. Simples, é o sonho americano. E a terceira coisa, claro, é que o jogo é justo. Ou seja, o único critério para gerar riqueza é o quanto você trabalha, o seu talento e o seu mérito, certo? A ideia de mérito. E olha, isso é verdade. Quando você for à América, vai descobrir isso. Se você trabalhar duro, for talentoso e inteligente, eles vão respeitar isso, tá? Eu já estive em muitos países. Posso dizer que na América, isso é verdade. Mas não é verdade no Canadá. Eu cresci no Canadá e eles não ligam se você é ambicioso, inteligente ou se trabalha duro, eles não ligam. Eles esperam que você siga as regras e se conforme, tá? Isso é o Canadá. Você vai para a China. Bom, todos sabemos como é a China, né? Ninguém liga se você trabalha duro ou se é inteligente. Ninguém liga, tá? Tudo depende do seu guanxi, de quem é a sua família, entende? Mas isso vale para, na verdade, para a maior parte do mundo. E eu diria que a ideia de mérito só é real em 2 lugares. A América é o exemplo mais óbvio,
tá? Já estive em reuniões onde os americanos pensavam, ele é chinês, nem deve falar inglês e nem ser tão esperto, tá? Então existe discriminação, mas no momento em que falo e apresento o meu caso, eles são convencidos pela minha lógica, tá? Pelos meus argumentos, pela minha criatividade, e eles me dão as boas-vindas ao grupo. Essa é a atitude americana de ter mente aberta, ser generoso e valorizar o talento acima de tudo, tá? Os britânicos são. Os ingleses também são parecidos nisso. Tipo, podem ser racistas, mas se você argumentar bem na frente deles, eles aceitam, tá? Mas adivinhem só, pessoal, em nenhum outro lugar isso é verdade, tá? Na China, você pode ter o melhor argumento do mundo, ninguém liga, né? Tá. Mas é verdade para. A América tem muitos problemas, mas honestamente, é um lugar que realmente valoriza e recompensa o mérito. E é por isso que todo mundo quer ir para a América, certo? Certo. Então a questão é, como a América criou esse sistema? Bom, ela fez isso através da Constituição. A ideia da Constituição é criar um jogo e colocar esse jogo acima do poder. E fizeram isso criando um sistema de governo com freios e contrapesos mútuos. Então você tem o presidente. Você tem o Congresso, tá? E você tem a Suprema Corte. Bom, a Suprema Corte é bem simples. Ela serve para interpretar a Constituição, que é a lei suprema do país, tá? E aí os poderes do governo são divididos igualmente entre esses diferentes ramos. Então, o Congresso pode criar leis e controlar os gastos, tá? O que chamam de bolsa. O presidente tem poderes de guerra, basicamente, ou a espada. Tá. Mas se o presidente fosse declarar guerra, ele precisa que o Congresso aprove, porque o Congresso tem que dar o dinheiro para começar a guerra. Tá. E a ideia de que a Constituição é a lei suprema do país significa que é realmente o Estado de Direito. Tá. Então, mesmo tendo esse sistema de governo estabelecido, você também tem outro sistema paralelo chamado judiciário, o sistema de tribunais, que protege os direitos de propriedade da mesma forma que fazem no Grã-Bretanha. Tá, faz sentido? Então a ideia básica é que isso é um jogo. E o governo é um sistema para manter a abertura, a clareza e a justiça do jogo. E por causa disso, a América foi capaz de dominar o mundo muito rapidamente, tá? O tema desse jogo, tá, que é muito importante a gente entender, é que ele é expansionista. Tá? Então o que aconteceu é que em sua história, a América enfrentou certos desafios a esse jogo, e esse jogo venceu todas as vezes, tá? Então, o primeiro grande desafio a esse jogo é chamado de Guerra Civil Americana. Tudo bem, então deixa eu explicar o que aconteceu. De 1861 a 1864, a Guerra Civil foi travada entre o Norte e o Sul. Isso foi um choque de sistemas econômicos, tá? Então o Norte jogou o jogo, tá? E por isso acreditava no trabalho livre. O Sul era seu próprio sistema econômico independente que focava na agricultura. E por isso usava o trabalho escravo. Para muitos americanos no Norte, o trabalho escravo era ofensivo, porque corrompia o jogo, tá? Porque, lembrem-se, a América foi fundada na ideia de abertura, justiça e clareza. Mas se você é um escravo, isso não é justo, tá? Porque você nasceu escravo e nunca pode participar desse jogo. E então eles lutaram uma guerra civil para decidir quem triunfaria no final. E claro, o Norte venceu porque o Norte focou no trabalho livre. Então isso significava que havia mais pessoas no Norte. Isso significava que o Norte era mais rico por causa da manufatura. E isso significava que o Norte era mais enérgico. Tá, então eles derrotaram o Sul. E então esse foi o primeiro grande desafio. Agora o jogo está se espalhando, ok?
Ele se espalha pela América e agora ele para porque a América não pode mais se expandir, ok?